Olá, boa noite, pessoas. Vão ser chegando. Que hoje a gente vai falar de um dos livros mais esperados por mim, pelo menos. Eu tava super ansiosa pra falar. Tô esperando eles entrar aqui também. E enquanto isso, se tiver alguém novo aqui que ainda não tá participando do Espectros Literário, eu vou falar do que ele se trata, né? É uma iniciativa minha, de Elisa, para incentivar a leitura. Peraí, deixa eu fazer, ajeitar, fica melhor, né? Incentivar a leitura não médica, porque com isso a gente vai desenvolver várias outras habilidades, além de um excelente hobby. E a gente começou isso há um tempinho, temos um grupo no Telegram, e com isso a gente já fez 5 edições, eu acho que vai ser a 5ª edição. Tem sido muito bacana a troca, as discussões, e vamos lá. Elisa já está aqui. Oi, Olá. Elisa! Oi, Mari. Oi, Julie. Olá! Eu ia apresentar ela agora. Então, gente, Boa noite, galera. Estamos com a convidada que eu ia apresentar, porque ela tá aqui escondida. Eu tava até falando se não era melhor ela entrar com outra câmera pra ficar dividido, mas ela tá aqui do meu lado, então. É tipo, Elisa que tem uma gêmea. Elisa que tem uma gêmea de verdade, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma gêmea quase gêmeas. Quase gêmeas. Ô, Mari, Mas só pegando o gancho aí que você estava falando, né? A questão do espectros literários, o incentivo que a gente quer da leitura. E, assim, só para falar de uma experiência pessoal, porque esse mês, eu tô numa rotina, gente, muito cansativa. E eu não consegui terminar o livro. Tipo, eu parei, tá faltando 30%. Mas por que eu tô expondo isso aqui para vocês? Porque justamente vai chegar tempos que a gente vai se propor a ler um livro e a gente não vai conseguir terminar. Mas eu acho que o passo inicial tem que ser dado. Então, nem que seja uma página por dia, um, um parágrafo, enfim, vai aos pouquinhos, entendeu? Mas tenta, porque um fato de você achar assim, só de você falar, ai, não vai dar certo, eu não vou conseguir, e nem tentar, simplesmente você perde a oportunidade de estar aprendendo. E assim, Mari e Júlia fizeram um roteiro mesmo para essa live, que vocês vão ver assim, o aprendizado que a gente vai ter, inclusive, para nossa vida pessoal e profissional. Então, assim, mesmo que a gente não atinja a meta que a gente tenha, pelo menos só de começar, de dar o passo inicial, já vai fazer muita diferença, porque vai nos permitir ir conhecendo outros mundos, outras realidades, outros contextos, né? Então, assim, é só mesmo para vocês, para vocês perceberem não, que nem perfeito. sempre vai dar, né, a meta, mas o importante é a gente começar. E até também, isso também não ser mais uma fonte estressora, né? Até nisso a gente também tem que se trabalhar com a autocobrança Verdade. de não ter conseguido ler, porque a ideia daqui é que isso seja que se transforme num hábito, mas que seja um momento agradável, né? Que seja assim uma coisa até para dar um respiro. Então também tudo bem não ter terminado, mas pelo menos você leu a maior parte, e, né? Se eu não tivesse começado, Isso. nem isso ia conseguir. Mas com o que você já leu, já dá pra ler muita coisa. Agora sim, preciso Dá, dizer sim. aqui que vai ter spoilers. Não tem como, né? A gente vai ficar lá do livro falando sobre coisas e aí a gente vai ter que falar algumas coisas aqui que talvez De boa. você não tenha ainda. Ainda não Porque tenha eu visto. tô Mas 50% do livro. Então, eu tô na parte, Mari, em que. Ai, bicho, eu não vou falar, não, porque senão eu que vou dar spoiler. Mas assim, é na parte do. Que ele tá na parte do. Que ele tá preso no coisinha do edifício do amor. Eu tô nessa parte. ele já chegou ali. Beleza. Pronto. Tá.
não tem tanto problema assim, não. Essa parte é mais. Mas enfim. Então, eu, né, quis já apresentar a questão do Clube do Livro para quem está chegando, que talvez, não sei se tem alguém, alguém que chegou agora, né, que entrou agora. Enfim, mas vão se chegando. Passando aqui pra galera. Se Inclusive, galera, ainda se vocês quiserem compartilhar a live, é só apertar aqui no aviãozinho e mandar pra galera também. sim, convidem. E também, quem ainda não está no grupo do Telegram, entre lá. Porque a gente faz Tá a escolha do livro por lá, a gente bota dicas de como é que lê, dá uma. Assim, né? Como é que divide para ler e vai trocando informações. Bom, então, assim, como tem, acho que muita coisa para ser discutida nesse livro, a gente vai tentar aqui falar, né, sobre a maioria delas. Vamos ver se a gente consegue. Mas primeiro, um resumo do livro, do que se trata, rápido, e falar do autor e o contexto histórico, que é importante. Então, assim, esse livro, ele foi publicado em 1949 pelo autor George Orwell e se trata de uma distopia. Quem viu uma mini live que eu fiz ensinando tipo 5 dicas para ler esse livro já sabe o que é uma distopia. É um livro desse ramo literário. E que ele consiste o quê, né? As distopias, na verdade, é como se fosse um futuro fictício tenebroso, resumindo. Então, esse livro trata-se desse futuro fictício tenebroso. E Ô, vai Mari, contar a história de só um pegando personagem. só um gancho assim que a leitura, eu não sei se vocês já leram aquele livro Fahrenheit 451. Sim, também é. E que também é uma distopia, e eu achei a linguagem muito parecida. Eu achei uma linguagem assim similar, assim, algumas coisas, sabe, me remeteu. Então eu acho que acaba, né? Os livros de E distopia posteriores a 1984 tiveram uma influência, né, com certeza. Com certeza. Inclusive, Fahrenheit é Admirável Mundo Novo, tem Laranja Mecânica, que tem um filme também que é muito bom para quem quiser. Depois eu vou fazer uma sugestão de livro sobre esse tema para quem gostar. Mas enfim, então assim, a gente vai conhecer a história desse personagem chamado Winston. Ele é um funcionário público do partido. Ele trabalha, então, dentro do Ministério da Verdade. Depois eu vou contar qual é o trabalho dele lá. E ele começa a se questionar sobre as coisas, né? Da forma como ele vive, questiona o Estado e etc. E aí o livro meio que narra desde esse período de descoberta até, enfim, né? O desfecho. E aí eu dividi isso em várias partes. O livro ele é dividido em 3 partes principais. Então eu peguei isso mais ou menos para a gente ter uma linha assim mais ou menos, né? Então a primeira parte, sim, ainda sobre o autor, que é uma coisa muito importante de falar, que é o seguinte: esse livro ele foi feito lá em 49 e em 2020 ele voltou para os livros mais vendidos. E isso não é à toa, né? Porque, na verdade, eu estava vendo que foi depois das eleições de Trump, muita gente comprou esse livro porque começaram a sentir que tinha uma semelhança, né, com a questão do autoritarismo, de colocar medo, né, dessa coisa toda. E não é à toa. E o autor, George Orwell, como foi que ele conseguiu escrever isso? Ele basicamente presenciou 2 guerras em específico, né? Ele viveu a Guerra Civil Espanhola, ele participou da Guerra Civil Espanhola. Lá na Guerra Civil Espanhola, ele era contra o exército fascista de Franco e Mussolini. Que era apoiado por Mussolini. Franco, que era apoiado por Mussolini da Itália, né? Eu vou dar isso, gente, história, depois vocês leiam com mais calma. Mas assim, a questão toda é essa, que ele foi lá combater isso. Porque o regime, qual é a questão? O totalitarismo, que é
o controle de tudo pelo Estado, a falta de democracia, né? Então, a censura, principalmente, dos artistas, alienação. Então, ele foi lá e lutou contra isso. Aí, tem gente que lê 1984 e acha que o livro é só antifascista, mas não. Ele também, apesar de inicialmente ele se considera um socialista democrático, ele também teve uma desilusão com o comunismo, porque lá ainda na Guerra Civil Espanhola também tinham tropas comunistas que, dentre outras coisas, também matavam seus próprios aliados, né, para poder, digamos assim, omitir informações e tudo na questão assim do controle, do poder. Então ele teve uma desilusão muito grande com relação a isso. Então, assim, é importante frisar isso, que ele teve essa vivência. Então, ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele próprio fala que ele é a favor da liberdade de expressão e, na verdade, ele morreu ainda com o sonho de que o socialismo fosse real, mas não como ele foi praticado. Porque na teoria era muito bonito, mas na prática não funcionou exatamente como, né, como queriam. Inclusive, o outro livro que ele lançou também, que é A Revolução dos Bichos, que ele é até menorzinho, até mais tranquilo de ler, ele fala exatamente sobre a Revolução Russa. Então, cada personagem... É uma metáfora, né, Mário? É uma metáfora bem clara disso, porque a história, né? Todos os animais são iguais, porém... Até que ponto, Até que ponto, né? Tem essa coisa. Então, assim, ele criticava os dois lados, tá? É isso que precisa entender. E aí, a construção desse livro, dessa ficção, desse partido, é, na verdade, uma mistura dos dois, né? Tanto do fascismo quanto do comunismo. Pronto. Então, isso que a gente precisa ter em mente para entender o livro. Isso é perfeito. Isso é muito importante, Mari. Isso é muito importante, contextualizar o livro no contexto histórico, porque ajuda até mesmo a entender o objetivo do autor, né? Porque às vezes a gente pode acabar querendo interpretar o livro com a nossa percepção de vida ou com as nossas crenças, e não é por aí, né? Tem todo um contexto histórico aí em que o autor se baseou. Exato. Exatamente. É importante para a gente não fazer o que você falou, que é anacronismo. Você interpretar com a sua realidade atual uma obra que é de outro tempo, com outras ideias, outras ideologias, um contexto totalmente diferente do nosso. Então, é super importante localizar a obra, né, dentro do espaço-tempo. Isso. E, no caso, a gente vai pegar aquilo que nos agrega, né? Enfim, sempre com cidade. Isso. Se ele... Enfim, o que foi que ele fez na guerra... e etc e tal, assim, a gente não entra nesse mérito. A gente está contextualizando aqui essa obra que não é à toa que voltou a ser mais vendida, né? Voltou a ser vendida, porque, enfim. Então, a questão do autor é essa, tá, gente? Vamos começar, então, com a primeira parte. Pela parte 1. E a parte 1, que é sobre o personagem e contando mais ou menos como é a realidade dele. Então, vamos falar assim, né? O Winston, ele é um funcionário público do partido, né? Que não tem nome, é só um partido. E ele trabalha no Ministério da Verdade. Só que o trabalho dele é justamente refazer as informações, mudar a história, mudar o passado. E um ponto que eu quero falar aqui é que ele aparentemente era uma pessoa comum, né? Ele não tem nada assim de especial, assim, de dizer que ele tem um QI acima da média, ou que ele, enfim, ele estava lá. Mas ele tem um privilégio nessa história toda. Ele já começa com um privilégio, porque os membros do partido, lembrando assim, que eles estão meio que numa... É porque não, assim, eles não se localizam geograficamente, né? Fala só que é Oceania. Fala só que é uma Oceania. Lestásia, né? E tem as 3 regiões maiores, né? Isso. Oceania, Lestásia
E Eurásia, coisa assim. E Eurásia. Né? Então, não situa, é fictício, né? Tudo fictício. Então, ele mora nesse lugar. Nesse lugar, 85% da população não faz parte do partido, que são os proletariados, os que eles chamam de proletas. E isso é bom a gente chamar atenção, porque é o seguinte, eles vivem separados, tem um muro que separa eles. E as pessoas do partido não consideram os proletas como gente, nem consideram como gente. Isso é uma coisa que fala várias vezes. Então, o Winston, ele já tem o privilégio de ter a educação e de poder trabalhar, e isso talvez também tenha permitido ele, de certa forma, ter essa chance de desviar o pensamento. Por que eu quero falar isso? Porque a gente aqui não deixa de também ter esse privilégio, né? De poder estudar e de poder... Não é isso? E de poder estar questionando ter acesso às informações. E leva a gente a pensar com criticidade, a questionar o sistema. Exato. Isso é importante de falar, porque... E assim, menina, só para... A gente acaba também... O fato da gente estar aqui nesse momento, fazendo essa live, mostra o quanto a gente acaba sendo privilegiado dentro dos privilegiados, porque tem gente que acaba tendo acesso ao estudo, ao conhecimento, mas fica ali na média, digamos assim. E quando a gente procura ler as notícias, ler outros livros, a gente está fomentando esse senso crítico, que muitos estão deixando de lado, por conta até mesmo do momento que a gente está vivendo. Então, assim, de internet em alta, do digital, do tecnológico, que é incrível, mas que a gente não pode deixar de lado esse acesso à informação, essa cultura de leitura mesmo, porque fomenta muito esse senso crítico que a gente precisa ter. Exato. E é isso, a gente tem que aproveitar esse lugar que a gente está e também até para instigar os outros. Então, assim, que eu estava falando com a Juliana, eu considero essa live, por exemplo, como um ato de rebeldia contra isso, né? Que a gente está aqui para poder discutir e despertar a mente aí de pessoas que talvez até o momento não tinham ainda lido 1984 e aí estão, poxa, né? Que diferente o livro, pô, não tinha pensado nisso antes e tal. Então, se a gente conseguir ter essa mensagem, isso já é ótimo. Mas então é isso, né? O Winston, olha, eu ajeitando o óculos aqui. O Winston, ele é essa pessoa que ele tá dentro desse partido, ele participa do partido, mas ele questiona as coisas que acontecem, né? Primeiro, ele acha muito estranho, ele se sente deslocado, ele é uma pessoa fora da curva, porque ele percebe que tem coisas que não fazem, ele acha que coisas não fazem sentido. E aí tem o primeiro, digamos assim, a primeira rebeldia dele, que é quando ele sai do ambiente do partido e ele vai para onde estão os proletários, os proletas, e ele compra um papel. Essa foi a primeira rebeldia dele, escrever. E ele faz isso com muito cuidado, porque lá é um sistema muito autoritário. E então vou explicar um pouco assim como é que acontece. Lá, todo mundo desse partido ele é vigiado pelo grande irmão. O grande irmão seria a figura representativa desse partido e que olha a todos. E inclusive eles não têm direito a ficar sozinhos. Tem as telas que ficam dentro da casa, ouvindo tudo que eles falam. Você não pode também ter um relacionamento amoroso, você só pode ter se for especificamente para você ter filho em um determinado tempo. Relacionamentos utilitaristas. Apenas para o partido. Apenas para o partido. Tudo é voltado para o partido. O partido controla, inclusive, a questão da distribuição de comida, de utensílios, que aí você, né, tem a parte... Aí tem a crítica do comunismo, porque às vezes faltava material para eles. Tem uma parte que o pessoal fica pedindo lâmina de barbear para ele, porque estava em falta. E aí, né, assim, fala assim que isso é para todos, mas depois a gente vê que quem está no alto escalão do partido tem acesso. Então,
isso é uma das coisas, né? E nessa parte a gente conhece primeiro o Ministério da Verdade. É muito. É de um sarcasmo assim, impressionante, assim, como o nome dos ministérios. O Ministério da Verdade, que faz as mentiras. Faz os fake news. O Ministério da Justiça. Não, Ministério da Guerra, da Paz. Ministério do Amor. O Ministério da Paz, que promove guerra. E o Ministério do Amor, que depois a gente vai falar o que é. Mas enfim, são esses 3 ministérios. E tem a Polícia das Ideias. O nome do negócio é Polícia das Ideias. Porque eles estão lá pra... Polícia dos Pensamentos, né, não, Mari? Dos pensamentos e das ideias. Talvez seja a tradução, mas eu acho que eu já vi das ideias também. Aqui tá das ideias, mas... Que é o livro que eu tô lendo é a Polícia. Mas enfim, mas é isso. Existe uma polícia para fiscalizar isso do pensamento. E o Ministério da Verdade, ele tem algumas atribuições. O Winston, por exemplo, ele trabalha nesse departamento de mudar os fatos históricos. Ele sai mudando tudo, apagando tudo mesmo. E é curioso porque isso daí soa absurdo, mas nem tanto. Eu me lembrei, inclusive, que na China... Quem foi, meu Deus? Eu vou confirmar qual foi a dinastia. Mas teve um imperador que tacou fogo em tudo que tinha escrito do passado. Sério, apagou o passado da China. Tem uma lacuna enorme. Então, assim... Meu Deus. Isso acontece. Então, não é tão estranho. E eles ficam refazendo, então, toda a história para colocar como se o partido dele sempre tivesse existido. E eles mudam as informações de uma forma que... como é que diz? Ninguém questiona. E aí entram 2 elementos que são fundamentais para entender o nível de controle que eles querem ter. Que é o duplo pensamento e a nova fala. Você quer falar do duplo pensamento? Então, o que é o duplo pensamento? O duplo pensamento seria a pessoa ter 2 crenças diferentes e acreditar nelas 2 ao mesmo tempo. Sem que isso... como é que diz? Sem que isso se choque. Para você conseguir viver. Então, o Winston, ele precisa fazer isso o tempo todo. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Ele tinha visto que o chocolate estava na promoção, tipo, dizendo que tinham dado a promoção que estava em 15, não foi isso? Não, é isso. Em relação ao racionamento de chocolate. Na verdade, nos rádios, eles botavam várias notícias. Aí eu lembro de uma parte que tem assim, do racionamento. Era 20 e passou para 15. Só que aí, na hora de anunciar, o partido anuncia que de 10 passou para 15. E as pessoas realmente acreditam que aumentaram 5 gramas da ração de chocolate ao invés de ter baixado 5 gramas. Então, para essa alteração de verdade, ele tem que fazer, entendeu? Ele tem que deixar de acreditar que era 20 e passou para que passou para 15 para acreditar que na verdade subiu, entendeu? Aí as pessoas realmente começam a acreditar nessa nova verdade porque ela não pode se opor de maneira nenhuma ao partido. Então ela tem que realmente acreditar em tudo que ele fala. Então tem bem essa parte do livro que eu acho muito absurda, né? E isso ele acaba tendo que fazer o tempo todo, porque ele se questiona de várias situações. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai falar mais na frente, que é toda hora o país está em guerra com algum outro dos 2 países. Só que troca da noite pro dia. Um dia estava lá em guerra com a Lestásia, depois estava com a Eurásia, e eles trocam, assim, e ninguém fala assim, oxe, não estava em guerra com isso? Tá em guerra agora com isso? Não. É o nível de controle absurdo, que assim, poxa, tá em guerra contra a Eurásia, meu Deus, quando é que isso vai acabar? E é como se fosse assim, a memória fica curta, né? Parece. Esse é o nível de controle que eles querem ter. Eles querem controlar até os pensamentos. E aí vem a questão da nova fala.
isso para mim é de um, assim, como é que diz? É muito, é porque isso, né? A questão da educação, quanto ela que é importante, né? Tipo assim, essa nova fala, ela está sendo criada para simplificar ao máximo a comunicação e para evitar que existam duplos pensamentos. Então, eles querem reduzir o máximo possível do vocabulário para as pessoas só comunicarem o que for o básico, o essencial. Não é nem primitivar, né? Podar mesmo a conversa, para que fique uma coisa utilitarista, tipo assim, tirar qualquer coisa que seja abstrato, qualquer coisa que seja Que promova a poético, expressão que e possa se promova voltar contra o partido. qualquer coisa que promova também a questão individual, né? Então eles não querem isso. Então eles começam a cortar tudo do dicionário, tudo, tudo. E isso É. E isso a gente vê hoje em várias maneiras. Uma, a falta de incentivo à educação é a primeira delas, porque a primeira coisa para você ter controle de uma sociedade é você não dar poder de ter senso crítico e questionar, né? Óbvio. Então, a gente vê que como isso acontece, né? Isso daí já é uma parte. E digo mais, assim, não só a Se questão. torna como se fosse um analfabetismo funcional, né, Mari? É como se fosse uma Perfeitamente. pessoa analfabeta funcional. A pessoa tem noção básica ali do alfabeto, das palavras, mas não tem uma criticidade, né, de poder entender a situação. E eles querem justamente que a pessoa não pense, entendeu? É isso, para diminuir ao máximo a individualidade e o poder da pessoa de pensar. Minha mãe falou isso aqui. Isso prova o poder da comunicação e da informação e do conhecimento. Total. E, sim, aí eu tava falando dessa questão, né, que a gente vê hoje em dia, não só nessa questão de controle do Estado, mas também nas redes sociais. O que eu tava falando com Juliana. Essa questão do Twitter ter um limite de caracteres. Isso não é uma nova fala? Isso não é uma nova fala? Porque limita-se o pensamento àquele verdade. número. E você vai se acostumando àquilo. E aí, depois, para uma pessoa que está com esse limite de caracteres, faça uma redação. De fragmentar, né? O pensamento da pessoa. Fragmentar o pensamento. Você só pensa naquela partezinha para depois pensar em outra partezinha. Isso daí é uma coisa que eu acho que chega a ser um pouco nova fala. E, inclusive, até a maneira como se escreve, né? Porque você tem que abreviar um bocado de coisa. Diga. Sim. E tem um lance também que, assim, fica tudo no superficial ali. As pessoas ficam na caixinha do tweet e fica ali, não aprofunda, não vai ler mais sobre. Aquilo que tá é a verdade. Então tem muita gente que pega essa informação ali do tweet e bota como se fosse a verdade, não pensa se foi mentira, se foi falso, se é fake news, sabe? Exatamente. Então, a gente vê que isso não é tão longe assim, né? E, inclusive, é isso que eu ia falar. Não só o Twitter, mas, e principalmente, na verdade, essa questão das fake news. Porque se antes ele, né, já achava que era uma distopia, você mudar a... Oi, tia! Se ele achava... Oi, tia Lourdinha. Mari, só um parêntese. Eu adoro sua mãe, tia Lourdinha, presença absoluta nas nossas lives. Neste instante entra minha mãe aqui, viu? Já tô vendo. A gente somos o que somos, né? Porque viemos de onde viemos. Tá faltando sua mãe entrar aí. Neste instante ela entra. Mas o que eu tava falando? Sim, é isso. Ele, né, ele achava assim que era uma coisa longe, uma coisa assim difícil de fazer até, né? Porque no caso deles tinha um ministério para fazer as fake news, né? De mexer. E a gente vê que não, que isso é mais fácil do que tudo, porque hoje em dia
é isso, né? Corrente de WhatsApp, você vê fake news em qualquer lugar, inclusive em artigos científicos que às vezes são publicados em revistas duvidosas, com metodologias duvidosas. Uhum. E a pessoa pega aquilo ali e pronto, é verdade. E é isso. E a gente tá vendo a repercussão disso claramente, né? Você mais do que ninguém, com essa história do tratamento precoce, que não tem respaldo nenhum, mas que de tanto ser repetido virou uma verdade. Que é surreal. Surreal. Então a gente vê que o Ministério da Verdade, ele tá por aí, né? Complicadíssimo. Mas... Ele tá nas redes sociais também. Ele tá Exato. Ele tá nas redes sociais, ele tá nessa questão de não ter incentivo à pesquisa. Esse desmonte do CNPq é uma forma de controle. Totalmente. Porque sem pesquisa, sem ciência, como é que a gente vai refutar as verdades absolutas que falam por aí, né? Minha mãe, gente, esse livro é leitura obrigatória para se entender a nossa realidade, a arte imitando a vida. Com certeza, mãe. Muita coisa. É uma metáfora e tanto, viu? É uma metáfora e tanto. E eu, assim, mentira! A Cinemateca pegando fogo, gente. Não tava sabendo. Também não tava sabendo, não. É surreal, velho. É surreal. Caraca. Chocada. Não era aquela que tava angariando fundos e tal para não fechar? Não. Ali é de arte. É. Mas sim, de qualquer forma, né? Um dos poucos lugares que passa esse filme fora do circuito. Tá difícil, viu? Enfim. Mas vamos para... Você quer falar mais alguma coisa, Elisa? Não, eu acho que isso só pontuar assim, que essa questão da fake news, né? É só da gente reforçar que, assim como a gente está aqui lembrando da importância da gente não ficar só no superficial das coisas, né? Seja no tweet, seja até no artigo, assim que a gente possa estar sempre aprofundando. E eu acho que a grande sacada de Wilson, do protagonista do livro, foi justamente essa, de você ir atrás de informações, de você procurar as pessoas, tirar essas dúvidas. E eu acho que a gente precisa muito disso, né? De questionar, de ir atrás, porque isso tem um impacto muito grande socialmente falando, sabe? Não é só individual. A gente está vendo agora na situação mesmo da Covid, essa história de kit de Covid, isso vocês não têm noção do impacto negativo que isso está gerando agora e que vai se perpetuar por muito tempo. Então, assim, a gente precisa realmente, como acho que o que Mari falou no início da live é perfeito, isso aqui é uma live de resistência, porque é um livro que traz muitas reflexões para a gente questionar o momento atual, sabe? Perfeito. Eu vou só ler aqui algumas partes que eu grifei dessa primeira parte, porque a gente passar para outra. O lema do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E eu fico assim, gente, parece que ignorância é força mesmo, porque tem horas que você fica assim, não dá não. Não dá, cansei. Outra coisa que eu queria, dessa primeira parte, ainda falando sobre a questão da forma como o partido ele influencia até nas crianças. Porque as crianças já cresciam com a ideia de que, por exemplo, podia denunciar os pais se eles fizessem algo fora do partido. E é surreal, porque ele fala assim que era natural que os pais temessem os filhos quando eles chegavam a determinada idade. Porque o filho, como no caso, né, já nasceu dentro desse sistema, então já nasce alienado, né? E, enfim, acaba até botando os próprios pais para serem presos. E é isso.
essa primeira parte, né? Então, ele pega e compra esse diário. E esse diário é a forma de resistência dele, de escrever, porque ele não pode fazer isso. Então, ele tinha que esconder do jeito mais coisa possível, porque ninguém podia ter acesso. E como ele não tinha direito à privacidade, podia entrar na casa dele a qualquer hora. Então ele escondeu num lugar bem secreto e separou a página por um grãozinho de areia, gente. Pra vocês terem noção de como não podia ninguém saber da existência daquele material. Que parece bobo, né? Um papel e uma caneta. Na verdade, não sei se era caneta ou um lápis, mas enfim. Ok. E aqui dos chocolates a gente já falou. Enfim. Então, passando para a segunda parte. Sim, é isso, né? Tem a questão do. Aqui. Aqui a questão da nova fala. A nova fala, a verdadeira finalidade da nova fala é estreitar o âmbito do pensamento. No fim, teremos tornado o pensamento crime literalmente impossível. Eles chamam de pensamento crime impossível, já que não vai ter palavras para expressá-lo. E isso, aí eu também me lembrei de uma outra coisa, que a China. É porque a China é comunista, gente. Então eu preciso falar isso, porque eles, não é sério, a China, eles têm uma linguagem para poema que não é todo mundo que sabe ler. Sabiam disso? A forma de escrever os caracteres e algumas palavras não são de domínio público. Tem pessoas que não conseguem ler poemas chineses. Justamente, entendeu? É isso aqui, praticamente, assim. Foram tentando criar uma coisa que tivesse controle. Então, poesia, etc e tal, né? É uma expressão de individualidade. Então, eles não têm. A pessoa saber ler um poema em chinês você tem um status social mais elevado. Porque... Eita, Elisa caiu. Pô. Elisa, volte. As notícias que você... Enfim, Elisa vai voltar aí. Acho que ligou, me ligaram e caiu. Mas enfim, vou terminar aqui. Uma outra coisa, além dessa questão da nova fala, é a questão dos proletas, que o partido não consideram eles seres humanos. Voltei. Que é que alguém me ligou, teve uma ligação aqui, é quando eu recusei, mas ficou mudo. Ah, tá. Não, é isso que eu tava falando. Só pra terminar, né, que eu sei essa questão da poesia, porque meu marido falou que o avô dele tinha um nível socioeducativo bom e ele sabia ler poesia, mas não é uma coisa que todo mundo sabia, né? Enfim. E, para fechar essa primeira parte, tem essa questão de que as pessoas do partido não consideravam os proletas como pessoas. Porque o Winston, ele questionou assim, tá, a gente vai criar essa nova fala, mas a velha fala vai continuar com os proletas. E aí o amigo dele, o funcionário lá, falou assim, não, mas eles nem são humanos, tipo assim, nem considero, eles não vou nem perceber. E aí, a segunda parte, né, já vai começar, no caso, ele a descobrir as coisas e tal. E aí ele vai, né, ele começa, então, a ir pra... É um quarto, né? Ele sai do ambiente do partido e vai pra parte dos proletas. E aí, lá ele começa a ter contato com coisas que ele não tinha. Então, um café, né, um café diferente. Uma coisa que Juliana até aqui frisou, das cantigas. Chega pra cá falar.
Não, que nessa parte que ele vai para esse quarto de hotel, né? Uhum. Nessa parte dos proletas, ele ouve uma cantiga, uma lavadora, tá lavando roupa, e começa a cantar. E eles não têm acesso à música, não têm acesso a... Porque é uma maneira de expressão. E aí ele faz uma reflexão que ela não sabe o, o poder que ela tá tendo, né? De poder cantar aquilo e saber. Porque, na verdade, eu acho que as canções eram passadas Oralmente, né? oralmente, isso. Exato. Então, ele, justamente por ele ter esse senso crítico, ele percebeu a riqueza daquilo, Isso. mas que talvez ela própria não percebesse. E aí ele até fala assim, né, que se os proletas soubessem do poder que eles tinham, eles não iam nem precisar de muita coisa, porque eles representavam 85% da população. E isso também me marca muito, porque... Ah, Elisa teve que sair porque ficou mudo. Mas volte. Volte, Elisa. Oi, Agora... foi mal, é porque uma ligação, alguém me ligou, aí eu recusei, ficou mudo, aí eu não tava ouvindo, mas agora tá de boa. Não, eu estava falando da questão dos proletas. Que ele próprio, né, quando ele vai para lá e ele ouve uma mulher cantando uma cantiga, ele vê a riqueza que existe e que ela própria talvez não perceba isso. E aí ele pensa que se ele soubesse o poder que eles tinham, eles conseguiam derrubar o partido, porque os proletas representavam 85% da população. E isso é muito claro, né, como a gente... por exemplo, né, questão do voto. A gente não sabe o poder que o voto tem. Então, é uma coisa que, né? Era para isso, a gente, como população, votar consciente. Porque aquela pessoa que está ali está representando você. E você tem esse poder. Então, era uma coisa para se valorizar mais, né? Do voto. E que a gente não retroceda, né, para métodos em que esse voto possa ser fraudado, né? Porque hoje a gente aqui tem no nosso país métodos de votação extremamente confiáveis, né? Então, que a gente possa ter a criticidade em saber em quem votar e que os métodos continuem sendo, né, os mais confiáveis. E é assim mesmo, o povo não sabe o poder que tem, é isso. Mas é justamente, né, como não dão a educação, como é que eles, né, vão ter? Então tem que partir de algum lugar. Isso. E o Winston, ele percebe isso, que, né, que deveria, talvez se ele passasse aquilo adiante para eles, não sei. Mas enfim. Aí a segunda parte... é sobre, no caso, né? Eu vou falar sobre a parte do controle à base do ódio. Que também é uma coisa interessante, né? Eles podam a pessoa, inclusive até das suas emoções. Então, eles não podem, né, ter tristeza, nem ter amor, nem nada. Eles têm uma parte que se chama 2 minutos do ódio, que é um momento específico do dia para você gritar e xingar muito o inimigo que eles têm, né? Porque é o seguinte, o partido, ele vive em guerra e tem né, uma lenda de que eles têm um grande inimigo que se chama confraria. E eles estão sempre em guerra. E aí eles fazem um negócio que todo mundo odeia o líder do outro grupo, o Goldstein. E esses 2 minutos de ódio é o momento para você odiar esse cara. E acaba sendo o momento de catarse de todo mundo, porque ninguém tem outro momento para fazer isso. Então, é surreal. Assim, como as pessoas pegam esse momento e gritam e xingam e, sabe, faz tudo assim, tipo, para botar para fora. Porque eles só têm isso para... é a única maneira que eles têm para poder liberar, digamos assim, seus instintos. E isso me lembra muito a cultura do cancelamento. E o efeito de manada, né? Que é o que a gente vê, que é justamente isso, né? Plantam uma semente e aí vem a rede de ódio. Tipo assim... E parece que todo mundo se une em prol do ódio. Todo mundo que é uma se coisa une em prol do ódio, né? É verdade. Meio irracional, né? A gente pega... Usa do lado bem
instintivo do homem. Isso Que justamente também é um modo de controlar, né? De você estimular aquela parte instintiva, aquela parte irracional do ser humano. Então eles também se utilizam disso. Mari, muito bonita essa sua caneca, viu? Gostou? Gostou. Muito bonita. Medicina e ciência e arte. E hoje é livros. Literatura. Muito espectral. Enfim. Vitor falou o quê? Espiral do silêncio. Vitor até comentou aqui, espiral do silêncio. Ah, eu acho que ele tá querendo dizer isso, né? Que... Cadê o papel? Que isso acaba promovendo o silêncio, né? Porque... Ixi. Não, tá. Acho que você botou aqui. Aqui. Ju, te vendo falando de tradução da biblioteca. Ah, meu Deus. Ótimos tempos. A gente lia demais. A gente ganhava certificado de leitores no final de cada ano lá no Vieira. Todo ano a gente ganhava. Eu e ele. Orgulho. Inclusive, gente, Vitor, ele é escritor, tá? Ele lançou uma coleção de contos de terror. Que eu ainda não li, Olha que massa. Tem que se prestar. Que massa, velho. Da curva. Que prazer ter você com a gente aqui, Vitor. O que tem nessa caneca? Minha tia tá perguntando. Aqui tem água, tia. É isso que você quer saber? Ou... Não sei se ela tá achando... Não, é água mesmo, tia. Só pra me hidratar. Enfim. E... Tá. E é isso, né? A questão do controle à base do medo também, além dessa questão da cultura do cancelamento, me lembra um pouco é ser legal, a questão da gente na faculdade e na residência, que muitas vezes a gente vive à base do medo também, né? Uhum. As pessoas colocam, né, falam de você vai ter que abrir mão da sua vida e fazer as coisas, porque senão você não vai ser um bom médico, você tem que, né, tem que entrar ali nas normas e seguir tudo e tudo mais. Então isso não deixa de ser um controle à base do medo também. Uhum. E que, assim, precisa ser questionado, né, Mari? Precisa ser questionado. A gente não pode cair nessa. A gente tem que questionar, entendeu? Isso, porque tem coisas que não fazem sentido. Por exemplo, plantão punitivo. Tem residência que tem plantão punitivo. Tipo assim, galera, o que é isso? Pelo amor de Deus. É uma coisa que você tá ali pra aprender, então, né? Você vai ser punido. Qual o sentido, né? Qual o sentido? É muito... Enfim. Então, a gente ainda tá dentro disso, né? Tipo assim, sociedade e dentro também da universidade. Isso ainda é uma coisa também, que não deixa de ser uma forma de medo. Bom, e é isso, né? Nesse parte 2, o Winston, ele tem os momentos de descobertas. Então, ele tem o primeiro contato com a arte, com a moça cantando, né? E também ele pega um livro para ler, se eu não me engano. Não sei, posso estar confundindo. Mas ele tem esse contato e escrever como uma forma de rebeldia. É o que ele tem. Assim como também é a primeira vez que ele se relaciona com uma mulher por gostar. Que ele conhece a Júlia. Que também é uma funcionária do partido. Que também é um tanto disruptiva. Mas ela não é tão questionadora quanto ele. Ela só não concorda com as coisas do partido. Mas ela também não... Como é que diz? Não tá nessa angústia existencial que nem ele, não. Uhum. Ele tenta puxar ela pra isso, né? Mas é bom porque ele tem algumas experiências, né? Ele tem a primeira experiência, assim, né? De ter um relacionamento com a pessoa.
E também de ter algumas coisas, por exemplo, assim, a questão do café me marca muito, porque lá no partido eles tomam um café que parece que é ruim, pelo que ele fala. E aí ele tem contato com um café, tipo assim, Isso. de grãos e tal. E aí é o prazerzinho dele, né? Quando ele vai lá no Uhum. hotel com ela, ele faz lá o cafezinho dele e tal. E é Coisas isso. simples, né? Mas que para eles são Coisa muito simples. importantes, porque eles são privados até de comida de qualidade. É É surreal. exato, do prazer da comida, né? Então, é isso. Tem essa racionalização. E aí, termina a segunda parte, ele tendo um contato com uma figura que depois vai ser importante, que se chama O'Brien. O'Brien, ele também é um membro do partido e eles acabam tendo contato, né? E o O'Brien, ele fala com o Winston como se E dá a entender dá a de que ele entender, também. dá a entender de que ele também é contra o partido, que na verdade ele também está ali, mas que ele é a favor de que o partido se acabe e tal. E aí é um dos lugares que o Winston percebe, por exemplo, o quanto que isso é desigual, porque ele é convidado para ir na casa do O'Brien, que é tem uma patente superior, e na casa dele ele consegue desligar as telas. E aí ele ficou assim, tipo, pera aí, como é que é isso? Quer dizer, ele tem direito à privacidade, então você vê que não é tão igual assim para todos, porque na casa do cara tinha até uísque. E aí, voltando na história do George Orwell, por isso que ele ficou chateado com a história do comunismo, porque na prática foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Tipo assim, não foi igualdade para Não foi todo mundo. igual, né, para todo mundo. Só que aí também termina com a parte mais complicada, que é a É, polícia das ideias invadindo o quarto dele. é. E aí, O gente, local que ele e Júlia se encontravam, né? exato. Aí entra a parte mais complicada da história, que ele é pego, ele é preso. E aí você descobre, na verdade, que. Gente, eu tenho que falar isso aqui, porque senão não. Enfim, descobre que o O'Brien, ele, na verdade, meio que jogou uma isca pra ver se ele Ah, pegava. Que, na verdade, o O'Brien, ele tá lá dentro, ele faz parte dessa coisa da polícia das ideias. E ele tinha percebido que o Winston estava desviando, entendeu? Inclusive, ele estava tendo acesso ao diário do Winston. O Winston estava crente e abafando que estava conseguindo esconder, mas não conseguiu. E aí, oh. e aí ele vai preso. E aí a parte 3 é justamente isso, né? O Ministério do Amor. E é curioso... Do amor. Do amor. E é curioso porque... Peraí que eu vou ler uma parte aqui. Aqui, o Ministério do Amor. Ele tem a inscrição no início. Aqui. O Ministério do Amor era um edifício que não tinha nenhuma janela. O Winston nunca entrou no Ministério antes, né? Nunca tinha entrado no Ministério do Amor, nunca nem chegou nem a meio quilômetro de distância. Era impossível entrar no prédio sem uma justificativa oficial e mesmo nesses casos só transpondo um labirinto de novelos de arame farpado, portas de aço e ninhos ocultos de metralhadora. Mesmo as ruas que levavam até as barreiras externas eram percorridas por guardas com uma cara feia, vestindo farda e armado de castetes articulados. Então você vê que o Ministério do Amor era um lugar altamente protegido. Foi a figura de Judas no livro. Não é verdade. Boa analogia. Judas é o traidor, né, gente? Justamente. Então, o Ministério do Amor, ele, na verdade, não é isso. E aí, quando ele vai preso, né? No caso, quando ele percebe, ele tá dentro do Ministério do Amor. E aí,
Aí o que acontece, né? Ele é posto à tortura de várias formas. Essa parte realmente é horrível, porque o autor ele descreve a tortura de uma forma muito intensa. Verídica. Mas mas justamente porque ele tá aqui, é um livro de ficção, mas como ele viveu isso, né, e tudo mais, então não é tão ficção assim. E aí, qual é a pior parte que eu acho? É que é o seguinte, eles não têm a ideia de matar o Winston. Não tem a ideia de, tipo, como é que fala quando você manda outra pessoa para outro país? Exilar ele, ou nada do tipo. O cara, o O'Brien, ele fala o seguinte: a gente quer curar você. E aí, isso é terrível. Porque eu sinceramente, era melhor que tivesse matado ele. Porque eles fazem, entendeu? Eles fazem literalmente uma lavagem cerebral. Eles torturam o Winston, tipo assim. Tira a essência do cara, tira o conhecimento do cara, né? É, exato. Aí ele fala aqui: estou perdendo algum tempo com você, Winston, porque é um caso que vale a pena. Você sabe muito bem qual é seu problema. Faz anos que está a par dele, embora venha tentando negá-lo. Você é mentalmente desequilibrado, tem problemas de memória. Aí, olha, isso é tão complicado, porque assim, como psiquiatra, principalmente, né? Muitas pessoas Sim. ficam me perguntando assim, tipo, como é que você consegue não patologizar tal coisa? Ou será que você está patologizando determinados comportamentos? E assim, você tem que ficar sempre muito atento a isso para não cair numa história dessa, entende? De falar assim, não, isso aqui você tá doido, né? Porque na verdade aqui a sociedade que tá doente, mas o cara fala, você também tá desequilibrado, tem problemas de memória, não consegue se lembrar de acontecimentos reais e se convencer a si mesmo de que se recorda de coisas que nunca aconteceram. Mas felizmente isso tem cura. Se até agora você não curou, foi porque você não quis. Ou seja, Mari, é como se fosse assim, olha só o que eles estão fazendo, né? Aquele que está criticando, que está questionando, que está se abrindo para novos conhecimentos é o louco, é o doido. Então, isso é muito mais fácil fazer, é muito mais fácil reduzir aquela pessoa que está sendo o que está questionando a louco, a doido, né? Porque ninguém quer ser doido, ninguém quer ser louco. Então, é muito mais fácil, né? Então, é complicado. Eu acho que acaba que isso a gente vê muito na nossa, como a gente pontuou aqui, né? Na nossa realidade, assim, de residência, de faculdade, que as pessoas criam muito essa cultura do terror. E se você para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, muitas vezes as pessoas ridicularizam, acham que você é preguiçoso por causa disso. Porque é sempre muito mais fácil você colocar características ruins naquele que está questionando o sistema, né? Do que é diferente, né? Do que foge da curva. E aí, ou falar que é preguiçoso tal, ou então falar que assim, é excêntrico, é meio doido. Né? Sempre falar que assim, é meio doidinho. Ou é meio, né? Tipo assim, enfim. Então é isso. Aí começa-se a tortura. E aí eles ficam fazendo isso até o Winston ceder, basicamente. E aí tem uma frase que marca assim bastante o ponto de controle que eles fazem, né? Que ele fala o seguinte: e se o partido disser. Não, o cara fala assim: quantos dedos tem aqui? Aí ele responde: são 4. Aí o cara fala: mas se o partido disser que não são 4, mas são 5? Aí ele fala: 4. Aí ele é massacrado. Aí quantos dedos? 4. Quantos dedos? 4. E ele fica lá, tipo, sendo torturado até Surreal.
até ele ver realmente. Aí a pior parte é essa, porque tem uma parte que ele. Peraí. Essa é também não. Não, não é isso não. É porque. É isso. Ele vai ser torturado e tem o quarto 101. O quarto 101 é. Para cada pessoa ele vai ser diferente. Você vai ser submetido ao seu pior medo. E lá eles tiraram dele, no caso, a única coisa que ele achou que não ia ser possível, que seriam os sentimentos dele pela mulher. Mas eles conseguiram, porque chegou a tal ponto que ele preferia que ela tivesse lá sendo torturada no lugar dele. E isso, tipo assim, estraçalhou com a mente dele, né? E aí chega a tal ponto de que quando o cara pergunta quantos dedos você tá vendo aqui, ele fala que realmente ele tá vendo 5 dedos. E aí, E aí, só ladeira abaixo. tipo assim, ladeira abaixo, exato, porque ele realmente, tipo assim, conseguiram, né? Conseguiram entrar na cabeça dele. Conseguiram controlar até o que ele pensava. Consertar o desequilíbrio. Isso, mental. e aí ele consegue ver. E aí ele fala, o partido não se interessa pelo Ô, ato Mari, em si. rapidinho, só um PS. Só um PS que Gabi, que entrou na live aqui agora, é minha interna lá na enfermaria. E aí ela descobriu hoje que a gente que era do Espectros Médicos, ela já segue a gente há um tempo. E ela ficou chocada, que conhece, adora os nossos adesivos. E aí, toda hora, hoje de tarde, ela, meu Deus, você é famosa, eu não acredito. Aí eu falei, eu vou lhe jogar nos stories. Então, Gabi, aí seu momento de fama chegou, viu? Ah, que massa, muito legal. Mas voltando pra live. Pois é, mas é isso, gente. E aí o cara fala isso, né? Que o partido ele não tá preocupado com os crimes que ele cometeu, ele tá preocupado com o pensamento, ele fala isso. Não estamos nos limitando a destruir nossos inimigos, nós os transformamos. Aí ele fala, né, que assim, que no passado, por exemplo, a Inquisição matava, né, as bruxas. Só que ele fala, o que foi que isso aconteceu? Foi um fracasso, porque queria erradicar a heresia e acabou por perpetuá-la. Para cada herege queimado na fogueira, milhares surgiam. Por que isso? Porque a Inquisição matava seus inimigos às claras. Matava sem que houvesse arrependimento, no caso, né, da pessoa que morreu. Então as pessoas morriam não porque renunciavam às suas verdadeiras crenças. E isso, toda a glória ficava com a vítima e toda a vergonha com o inquisidor. Mais tarde vieram os totalitários, como eram chamados. E aí ele fala que explicitamente os nazistas alemães e os comunistas russos, a perseguição que os russos faziam às heresias era ainda mais cruéis do que a Inquisição. Eles imaginavam que tinham aprendido com os erros do passado. Antes de expor as vítimas a julgamento público, tratavam de destruir a sua dignidade. Arrastavam-nas por meio de tortura e solidão até transformá-las em criaturas lamentáveis, amedrontadas e desprezíveis, dispostas a confessar tudo o que lhe pusessem na boca. E não só isso, passados alguns anos aconteceu a mesma coisa. Os mortos tornavam a se tornar mártires. Então, o que foi que aconteceu? Primeiro, porque suas confissões tinham sido evidentemente extorquidas e eram falsas. E nós não cometemos esse tipo de erro. Todas as confissões aqui são verdadeiras. Fazemos com que sejam verdadeiras. Sobretudo, não permitimos que os mortos se levantem contra nós. Então, eles não matam, entendeu? E ele também não faz com que o cara confesse só para ele se livrar. Ele faz uma lavagem cerebral até o ponto de que a pessoa realmente se oblitere. Na verdade, eu acho que a mensagem principal, eu acho que uma das mensagens principais, uma das, né, porque diante de todas, mas assim, o nosso pensamento, o fato da gente ter uma criticidade é poderoso, gente. Nós termos pensamento crítico é poderoso.
Porque o que é que o partido, né? O que é que o poder quer eliminar mesmo? É que todos tenham assim um pensamento em massa, sem questionar o que está vivendo, totalmente alienado. Então, assim, a gente tem uma criticidade, a gente ver além do que está sendo imposto, a gente questionar. Isso a gente é um poder que a gente realmente, como foi mencionado aqui por Mara, enfim, nós não temos noção. O povo tem um poder que a gente não tem, assim, não tem noção, e que muita gente não. Exato. Então, então é isso, assim, né? O livro, ele termina nesse... O desfecho é esse, na verdade, né? Ele não morre, mas ele também não vive mais. Ele virou um objeto para o Estado. E aí é horrível esse final, porque ele fala, né? Winston amava o grande irmão. Ele passou a amar o grande irmão. Quer dizer, ele aceitou ficar nisso, né? E aí entra justamente nesse ponto que a gente muitas vezes talvez não tão forçado, não de forma tão agressiva, mas a nos adaptar, como você falou, né? Ao ambiente. Então, quantos já se sentiram deslocados e tentaram se podar para se encaixar, né? Se anular para naquilo, ficar igual. para ficar igual, exato, porque você quer pertencer a um lugar. Então, isso a gente tem que pensar realmente se vale a pena você, né? Largar sua individualidade, aquilo que te torna único para você fazer parte de alguma coisa. Não vale, né? A mensagem que ele coloca aqui, acho que a principal é essa, assim, né? Que aqui é uma distopia, então o final é triste, mas gente, aviso que pós-leitura desse livro é tensa. Não somos os mesmos, bate uma angústia. Depois eu conto a história desse livro. Mas é isso. Porque foi o seguinte, vou falar aqui. Primeiro, eu que li, aí foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de livro. Eu fiquei malzona, assim, por um tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, caramba, velho, vocês precisam ler também. Aí foi quase um negócio, não sei se foi você ou minha mãe que leram primeiro. Aí a Juliana leu, aí aconteceu a mesma coisa, de tipo, velho, o que é isso? Tem uma semana deprimida. Também. Aí minha mãe leu também, a minha mãe também ficou. Mas aí todo mundo ficou assim, tipo... Cara, você fica assim... Você reflete sua existência, sabe? Você reflete E começa a perceber no seu dia a dia várias coisas que condicionam o seu comportamento. Sabe? Para você não ser influenciado de uma maneira a pensar que você está fazendo aquilo que você quer, mas na verdade é porque outras pessoas levam você a querer aquilo, entendeu? Não é uma coisa sua. Então você passa a observar muito mais depois desse livro, porque você para pensar, para refletir sobre vários pontos. Isso. E você acaba encontrando pontos em comum com a realidade. Então sempre que eu vejo uma notícia assim, um pouco duvidosa, penso, velho, isso é muito 1974. Tipo, aquela pessoa tá anunciando aquilo, mas será que aquilo realmente é verdade? Eu sempre penso, poxa, ela pode estar manipulando dados, várias coisas. E não é que voltou a ser mais vendido. Talvez tenha sido por causa disso, porque muitas pessoas sentiram essa semelhança e essa necessidade de ler alguma coisa que conseguisse sintetizar isso que todo mundo tá sentindo. Eu acho que deve ser por isso que ele cresceu. Voltou, né? Por um livro de 70 anos atrás. Tá super atual. Mas é isso, assim, acho que a mensagem final é uma mensagem positiva. Que, no caso, assim, nós estamos aqui como Winstons, no caso, no sentido assim, de ter esse privilégio de educação, de ter esse pensamento crítico. E a gente tem que dar muito valor a isso que a gente tem e passar a mensagem adiante. Né? E Mari, e nós estamos aqui também até para... Desculpa, porque deu uma travada. Não, é só para falar que nós também estamos aqui como Wilson, mas para termos também um final diferente dele. Para a gente continuar sendo a diferença dos lugares em que a gente está, entendeu? Exatamente.
Então, é isso. O Espectros Médio tem muito... É muito isso, né? Esse movimento de resistência. Eu fiquei pensando muito nisso. Assim, nossa, como a gente foi disruptivo na faculdade, sem perceber, na verdade, né? Que isso era um movimento. Porque é Verdade, pacífico, Mari. Verdade. mas... E é legal criar esse lugar, porque várias pessoas se sentem assim e não sabem que existem outras também parecidas. Tipo, principalmente em alguns meios acadêmicos, em alguns cursos, você acha que tem poucas pessoas assim que você se identifica, mas na verdade existem várias, né? E aqui a gente pode conhecer quem é também, quem pensa dessa maneira. Isso. Então é bem legal. Tem sido bem legal. A gente, muita gente vem encontrar o nosso Instagram como esse lugar. Uhum. E isso só incentiva a gente a continuar. Então, essas lives mesmo são muito... minha mãe revolucionária. Somos resistentes. Total, total. Então é isso. A gente pode fazer pequenas coisas. Por exemplo, notícias de WhatsApp, né? Que com certeza todo mundo deve ter um grupo de família que possa aquelas coisas e tal. Não vai brigar com a pessoa, mas assim, talvez tentar fazer ela pensar, tipo, esse negócio aí, você viu aonde? É verdade mesmo? Ou então, olha, eu tô aqui, li esse outro que veio de lugar tal, que tem, né, evidência melhor e que não é bem assim. Vamos discutir, está aberto também a isso, porque também tem essa questão, né? Por isso que ele faz a crítica, tanto de direita quanto de esquerda. Porque se você não estiver aberto para diálogo, tipo assim, tanto faz, entendeu? Tipo, você não vai para lugar nenhum. Verdade. Então, tá aberto para isso. Acho que é isso, gente. Acho que deu para falar bastante coisa. Achei que não ia dar tempo. Mas Sim. você quer completar com alguma E coisa? aí, Mari, a gente aproveita para agradecer todo mundo que compareceu aqui à live, tá certo, galera? Muito obrigada. Não, Mari, eu acho que foi bem ampla, né? E pra gente também não se estender muito por conta do horário. Mas vamos agora decidir o livro de agosto, né? Sim! Vamos lá. É amanhã que a gente abre a caixinha, né? Para o pessoal já dar sugestões. Sim. E aí Pra a gente gente já depois decidir de faz a agosto. enquete. Então, participem, entrem e vamos dar Vamos continuidade. ler, por favor, vamos ler, é bom. E vamos obrigada, ler, viu, Julie? Obrigada pela sua presença. Tá? E de todo mundo que compareceu. Minha mãe, minha tia, todo mundo aí. Muito bom. E vai ficar salvo, tá? Beijo, galera. Boa noite. Tchauzinho, galera. Tchau. Beijo.